Olá, meu nome é Rayane. Eu vou dar início ao trabalho cujo tema é intervenção fonoaudiológica em mordida aberta anterior e eu vou falar um pouquinho sobre o que é mordida aberta anterior, tá? Vamos lá. A mordida aberta anterior é uma má oclusão que se caracteriza pela ausência de contato entre os dentes superiores e inferiores, caracterizando um trespasse vertical negativo entre os dentes anteriores. O desenvolvimento normal da erupção dentária ocorre juntamente com o osso alveolar, que os circunda e desenvolve até encontrar o seu antagonista oclusal no arco oposto, ocorrendo um relacionamento vertical do arco maxilar e mandibular. A origem da mordida aberta é multifatorial e está quase sempre associada a uma desarmonia orofacial, seja por fatores genéticos ou pela ação prolongada de hábitos orais deletérios, como, por exemplo, sucção de polegar, chupeta ou mamadeira, predisposição à sucção digital, diferente do aleitamento materno, pois a mamadeira não satisfaz a necessidade que a criança tem de sugar, que é importante para o seu desenvolvimento. Interferência dos hábitos orais como precursores determinantes na mordida aberta anterior. O hábito de sucção do polegar e de outros, como dedo, chupeta, mamadeira, que causam maiores alterações no equilíbrio do aparelho estomatognático. Esses hábitos são bem comuns entre as crianças, principalmente a sucção do polegar, como vemos aí na imagem, que, segundo estudos, é um fator desencadeante de má oclusão. Esses hábitos são bem comuns entre as crianças, principalmente a sucção do polegar, como vemos aí na imagem, que psicólogos acreditam que o ato de succionar os lábios causam a mesma sensação de prazer criada com sucção do polegar, não deixando de ser um mecanismo liberador de tensão e ansiedade. Com a sucção digital, normalmente o polegar fica sustentado para cima do palato, causando a protusão dos dentes anterossuperiores, como vemos na imagem detalhada de uma criança chupando o dedo. Pesquisas indicam que, por esse motivo, deve ressaltar que depende da frequência, intensidade e hábito, sendo possível uma autocorreção até a idade de 3 anos. Lembrando que devemos analisar os fatores genéticos e saber se a criança possui um padrão de crescimento facial favorável. Os fatores genéticos também podem interferir e causar a mordida aberta, como o tamanho anormal da língua, respiração oral, padrão de crescimento vertical, e as patologias congênitas ou adquiridas podem dar origem a desequilíbrios oclusais, determinando mais oclusões dentárias. A falta de vedamento oral, pela ausência de contato entre os lábios, ocasiona alterações funcionais, estruturais, patológicas, posturais, oclusais e de comportamento, modificando também a posição dos dentes, mandíbula e língua. O fonoaudiólogo tem fundamental importância na prevenção, detecção e retirada dos hábitos, diminuindo a ocorrência das alterações. O trabalho fonoaudiológico com estes pacientes é iniciado a partir do esclarecimento aos pais a respeito dos maus hábitos bucais existentes e orientá-los sobre o tratamento para não ocorrer igual à imagem, onde o fonoaudiólogo pergunta se eles chupam dedo, chupeta ou mamadeira, e os pais dizem que não, mas o sorriso da criança já entrega. O fonoaudiólogo indica a orientação para a retirada desses hábitos deletérios e o encaminhamento ao otorrinolaringologista no caso de respiradores bucais. De acordo com a necessidade do paciente, o fonoaudiólogo inicia a terapia,
onde a ênfase dada às funções de respiração e mastigação proporcionam, na maioria dos casos, uma significativa melhora no fechamento da mordida aberta anterior, sem outro tipo de descomprometimento de mordida cruzada ou entopo, atresia maxila, entre outros. Esse acompanhamento é feito em conjunto com odontopediatras, ortopedistas funcionais dos maxilares, que acreditam na eficácia do tratamento miofuncional, fazendo com que a terapia fonoaudiológica seja em caráter preventivo. Portanto, na mordida aberta anterior, o trabalho do fonoaudiólogo tem como função de investigar as alterações articulatórias encontradas nesses pacientes e trazer a análise da interferência dos hábitos orais como precursores determinantes dessa mordida aberta anterior, e uma análise das funções estomatognatas numa abordagem terapêutica para esses casos de má oclusão. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline e vou falar um pouco sobre as alterações articulatórias na mordida aberta anterior. Quando o paciente não encosta as arcadas na parte da frente, ele se sente incomodado. E aí tem uma dificuldade de morder alguma coisa, uma dificuldade de falar, acha que a estética não está favorável, então ele procura um dentista para tentar resolver. Mas às vezes é necessário que, além do aparelho odontológico para corrigir essa mordida, ele procure também um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai trabalhar a língua para poder colocá-la em uma posição melhor e evitar que essa mordida aberta permaneça sempre assim. Às vezes, o dentista até consegue fechar a mordida, mas depois ela tende a abrir, porque o paciente tem essa interposição lingual. É uma forma errada de se falar, é uma forma errada de engolir os alimentos, e muitas das vezes o paciente tem o que chamamos de fala infantilizada. Por exemplo, ao invés de falar as palavras casa, sapato, sandália, ele acaba colocando a língua entre os dentes. E então ele fala casa, sapato, sandália, que pode parecer às vezes um problema bobo, mas se, por exemplo, esse paciente pretende trabalhar no futuro com linguagem, como professor, por exemplo, isso pode se tornar um problema maior. Senhor Pernalonga, onde estava na noite de 10 de novembro? Esse problema da fala infantilizada pode ser por uma mordida alterada, e por isso a importância do trabalho em conjunto com o ortodontista, porque não adianta o orto fechar essa arcada dentária e a língua continuar empurrando essa arcada. Dessa maneira, temos sucesso no tratamento e não há risco de voltar essa mordida. O ceceio é o escape da língua entre os dentes. É uma alteração na produção dos fonemas lingoalveolares. Os fonemas lingoalveolares são os fonemas S e Z. O fonema C é alterado porque a língua não está trabalhando como ela deveria trabalhar. É aí que o fono entra. O paciente deve ir ao odontologista corrigir a sua mordida para depois corrigir a produção dos fonemas. O tratamento para o ceceio é a curto prazo, dura em média de 4 a 6 meses e depende muito da adesão do paciente. É importante que o paciente faça os exercícios em casa. Esses exercícios são tanto de língua como de fala. O paciente entender em que ponto dentro da boca é que se deve posicionar a língua, na hora de emitir as palavras e na hora de deglutir. Quando não associada a outras alterações e a emissão defeituosa de qualquer som sibilante, a mordida aberta anterior pode ser corrigida, às vezes simplesmente fechando-se a mordida. Dá para resolver esse problema da interposição lingual e melhorar a fala em pouco tempo. Vai ter os dentes alinhados, um sorriso bem bonito e esses problemas não vão mais voltar. São 3 orientações: ponta de língua atrás do dente inferior, bordas de língua nos dentes, na parte interna dos dentes aqui do fundo, e o meio da língua tem que formar essa estria. Aqui. O exercício que você vai fazer, o treino, é exatamente esse: posicionar e tentar fazer esse som sempre constante, contínuo. Depois você coloca já algumas vogais, começa a ler algumas palavras, então sempre prolongando antes. Sapo, sino. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, na medida do possível.
Nesta apresentação, mostramos um pouco a relação entre a fonoaudiologia e a ortodontia. Muitos dentistas encaminham seus pacientes para profissionais da fonoaudiologia por conta do mau posicionamento da língua do paciente. Essa colocação errada da língua pode atrapalhar a evolução do tratamento ortodôntico. Para ser mais específico, o posicionamento correto da língua é em repouso, no palato, conhecido popularmente como céu da boca, atrás dos dentes incisivos superiores e sem tocá-los, ficando elevado. Muitos pacientes, por exemplo, esta língua que aparece no vídeo agora, fica rebaixada no assoalho da boca, prejudicando o tratamento, empurrando os dentes para a posição incorreta, acarretando inúmeros fatores negativos ao tratamento. Portanto, sem a atuação do fonoaudiólogo, o dentista não terá êxito nesse tratamento específico. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero encontrá-los em breve. Tchau, tchau. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? How to scream, how to drag, how to drag, how to throw. How to scream, how to drag, how to throw.